Um pouquinho. Prezados e queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o 9º dia da festa do amor de Deus em nossa vida. E na festa do amor de Deus em nossa vida, somos convidados a estar perto, bem pertinho de Nossa Senhora, padroeira do Brasil. Hoje, nesta noite, no 9º dia da nossa novena, somos convidados a refletir a aliança na unidade com o Papa Francisco. Nós, cristãos batizados, já conhecemos um pouquinho da figura do Papa Francisco na igreja. E ele representa para todos nós uma igreja viva que quer ao encontro de Nossa Senhora, Mãe Aparecida, a fazer acontecer entre nós o reino de Deus. A missão do Papa Francisco, seu amor e carinho pelos pobres, sua disposição missionária, nos encoraja uma vez mais a sermos cristãos, leigos e leigas, sal da terra e luz do mundo. Eis a nossa grande missão, para que ela se realize conforme a vontade do nosso Deus. É necessário aliança com o Papa Francisco, é necessário unidade na igreja e unidade entre nós. Então, por meio do Evangelho, nós podemos dar testemunho da fé na palavra de Jesus e afirmar que a Igreja Católica foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E é claro que com o poder do Espírito Santo, nós podemos entender e compreender que o poder do inferno jamais vencerá a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, constituída na figura de Pedro, que para nós representa hoje o Papa com a sua unidade e a sua aliança no mundo. Jesus Cristo, Ele constitui a sua igreja e nunca pode ser abalado pelo poder do inferno, porque ela está assistida pela força e pelo poder do Espírito Santo, que já foi derramado em nossos corações, no Pentecostes, mas também no dia em que Jesus, nosso Senhor ressuscitado, veio sobre nossa vida, e nós cantamos glória ao Senhor Jesus, luz, esperança e fé na vida do seu povo. Foi então pelo poder do Espírito Santo que Pedro identificou Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo, recebendo dele o poder e autoridade de chefiar a sua igreja, como pastor do rebanho na terra. Se hoje nós somos convidados a fazer unidade e comunhão na aliança com o Papa Francisco, é para dizer e reafirmar uma vez mais que a igreja
ela não é a igreja de Jesus Cristo se ela não está em comunhão e unidade com o chefe da igreja visível aqui nesta terra. E Nossa Senhora Maria, ela nos dá uma grande demonstração de que ela mesmo nunca perdeu diante de seu filho a elegância, mesmo diante da morte, aquilo que de fato Deus haveria de realizá-la em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas a igreja viva, constituída na vida dos apóstolos, é uma igreja missionária, é uma igreja que lava os pés dos discípulos, é uma igreja que anuncia e denuncia os desmandos contra a vida e contra o meio ambiente. Por isso nós somos convidados a valorizar esta identidade da igreja em Jesus Cristo, que na figura de Pedro luta pela solidariedade, faz construir o reino, não se simpatiza com a opressão, com a injustiça e com a mentira. A igreja se abre para Deus, ela é missionária. No coração da igreja missionária não tem lugar a injustiça. No coração de uma igreja missionária não tem lugar a falta de comunhão. No coração da igreja missionária não cabe a divisão. No coração de uma igreja missionária não cabe injustiças e mentiras. Por isso precisamos reviver sempre os acontecimentos de Deus. Pedro, para nós, é pedra, onde Jesus edificou a sua igreja e lançou ali, sobretudo, os seus fundamentos. E o Evangelho de hoje nos esclarece que só o Espírito Santo pode revelar a verdade e a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos inspirados pelo Espírito Santo, não seremos enganados e não temos medo de enfrentar nada diante daquilo que desafia a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os desafios estão presentes nas culturas, nos comandos políticos, nos trabalhos pastorais, e nada é da vontade de Deus se não for a defesa da vida e a comunhão e a unidade entre nós. Livra-nos, Senhor, da falta de unidade. Livra-nos, Senhor, da divisão. Livra-nos, Senhor, da injustiça. Que nossas mãos não se manchem de sangue diante das injustiças que acontecem e de repente a gente fica batendo palma, achando que esse ou aquele poderia fazer bem ou mal. Não sujemos nossas mãos com o sangue dos pequenos que lutam para sobreviver. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus interpela, nos questiona, nos motiva para compreender qual o nosso papel na edificação do reino de Deus. Aqui nós colocamos que somos todos igrejas vivas. Quantos momentos frios em nossas comunidades, quantos momentos em que nós não nos tornamos acolhedores, como o próprio Jesus de fato o fez para com seus filhos e filhas. Às vezes, muitas vezes, nossas comunidades parecem uma barra de gelo, tão fria, tão distante de Deus, tão distante dos mistérios. Não, Senhor, venha o seu Espírito, nos dê força para que a nossa igreja seja aquecida pelo Evangelho, pelo trabalho, pela dimensão da defesa da vida e da natureza tão importante para a nossa sobrevivência.
Vem, Senhor Jesus, vem sobre cada um de nós. Cada um de nós tem uma missão especial aos olhos de Deus. É o instrumento para a concretização do plano da salvação. E nós sabemos que nós somos fracos. Claro que somos fracos, mas cheio do desejo de servir com a força do Espírito Santo. Porque Pedro foi fraco na fé. Pedro duvidou, Pedro tentou desviar, Pedro teve medo do horto, Pedro dormiu e fugiu. Depois da morte e a ressurreição de Cristo, cresceu e se tornou o símbolo da comunidade e da unidade da nossa igreja. Então a igreja, meus queridos irmãos e irmãs, é o corpo de Cristo, isto é, nós comemos do pão e bebemos do cálice. Fazemos parte do corpo. O corpo não é templo, não é prédio, mas o corpo de Cristo reúne seus filhos e filhas em torno da mesa sagrada e da Eucaristia. Então não existe nada mais belo sobre a terra do que a igreja. A igreja é a beleza do reino, que está em você, que está em mim. É desta igreja viva pelo qual habita o Espírito Santo de Deus, é que nós devemos incendiar este mundo, na propagação do Evangelho, na construção de um mundo onde todos nós sonhamos para os filhos e filhas, que não seja um mundo de escravidão, mas que seja um mundo da liberdade, onde todos podem construir este reino belíssimo, que foi trazido com Jesus Cristo ressuscitado. Com ela, queridos irmãos e irmãs, com ela a igreja é corpo de Cristo. A igreja é noiva do Senhor. A igreja é vinho da salvação. E nós somos essa igreja que é noiva de Cristo e que é corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje muitos desagregados que dizem: eu quero Cristo, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Como você pode ser igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo, se muitas e muitas vezes nós proclamamos em nosso coração: eu quero Cristo, eu quero Jesus, mas não vive presente na vida comunitária da sua igreja? E o Papa Francisco é muito forte. Ele diz assim: é a igreja na aliança, é a igreja na comunhão, é a igreja na unidade que faz com que o reino de Deus possa realmente acontecer. Então eu quero Cristo, eu quero Jesus, mas não quero igreja. Quem não quer igreja é o individualista, que se acomodou já em si mesmo, que esqueceu do seu batismo e da sua missionariedade. Portanto, nós vivemos essa dimensão do pecado quando vivemos o individualismo e o comodismo entre nós. Então o corpo é formado pelos membros. Estamos ligados à cabeça, que é o Senhor, que é Cristo. O corpo de Cristo não é apenas uma coisa, mas é um desejo que todos nós temos de encontrar com Jesus nosso Senhor. A igreja é formada por seus membros, que cada um então receba do Espírito Santo a força para fazer da sua igreja viva. Mas a igreja viva é você, que carrega também no coração o desejo de ser uma igreja missionária, transformadora, libertadora, cheia de justiça, de amor e de paz. Assim seja. Amém.